Hoje com o pastor Joseph Prince. Saudações, igreja. Eu amo vocês, amém? Você está pronto para a palavra? Vamos mergulhar no sacerdócio de Melquisedeque. Nós falamos a semana passada e eu disse que nosso Senhor Jesus Cristo foi declarado e proclamado pelo Pai. Quando ressuscitou dos mortos, o Pai disse: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? E é interessante que Melquisedeque aparece 3 vezes em toda a Bíblia. Mas essa é a ordem do sacerdócio de Jesus. A ordem do seu sacerdócio não é levítica. Na Levítica você obedece e é abençoado, desobedece e é amaldiçoado. As primeiras palavras de Melquisedeque, quando ele encontrou Abraão, foram: Bendito seja Abraão e bendito seja o Deus Altíssimo. Nenhuma maldição, somente bênçãos. Posso ter um amém? Quando Jesus foi assunto aos céus, ele tinha suas mãos levantadas, figurando a bênção sacerdotal sobre o povo. E a Bíblia diz que quando ele foi elevado, ele não subiu, ele foi elevado, como se ele não quisesse deixar de abençoar aqueles que ele amava. Como alguém que tem que sair e por isso tem que se despedir, ou quando você deixa o seu filho adolescente que está indo para a universidade, vai passar muito tempo fora, e alguém tem que tirar você ali do aeroporto. É difícil dizer adeus. Jesus estava sempre nos abençoando, ele foi levado de nós. E a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele aparece somente 3 vezes. Nos 5 livros de Moisés, ele aparece em Gênesis. No coração dos livros poéticos, no livro de Salmos, ele aparece no Salmo 110. Lá encontramos a expressão: Tu és sacerdote para sempre. E então, nas epístolas, no centro das epístolas, Hebreus, que é dirigida a ambos os gentios e os judeus, como igreja formamos um novo povo, nós encontramos um capítulo inteiro, o capítulo 7 de Hebreus, que fala de Melquisedeque. Assim ele aparece nos livros mais importantes da Bíblia, mas somente 3 vezes. É importante estudar Melquisedeque. Nós dissemos na semana passada que Melquisedeque, suas verdades não são para todos. Na verdade, em Hebreus 6, Hebreus 5, 6 e 7 fala de Melquisedeque, e nesses capítulos se fala também sobre o dízimo. O escritor de Hebreus diz que ele tinha muito a dizer a respeito dele, de difícil interpretação, porque eram negligentes para ouvir. Ele disse: do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Em outras palavras, não tinham maturidade. E ele continua dizendo: porque devendo já ser mestres, ele falava que a comida sólida pertencia àqueles que são maduros. Por isso, quando vemos essa passagem, entendemos que as verdades de Melquisedeque não são para todos. Pastores e líderes, quando ensinarem sobre dízimo, lembrem-se que não é para todos. O povo não deve dizimar porque tem medo. Tem que dizimar porque entenderam a revelação. Ok? Mas nós já falamos a semana passada sobre Melquisedeque e dízimo. E como, para Deus, a 10ª parte sempre representa o todo. Deus não exige que demos todo o nosso dinheiro, mas a 10ª parte temos que dar. É como quando você diz para sua esposa: todo o meu tempo é seu, querida. Você casou comigo, eu sou seu. E ela diz: eu quero somente uma quarta-feira com você. Uma noite para ficarmos juntos, e você diz: mas eu sou muito ocupado. Portanto, praticamente, Deus quer somente a 10ª parte e ela representa o todo. Posso ter um amém? Lembre, o servo de Abraão levou 10 camelos, mas a Bíblia diz que ele levou toda a riqueza do seu senhor. Certo? José enviou 10 jumentos, 10 machos e 10 fêmeas para agradar seu pai, e a Bíblia diz que ele enviou o melhor do Egito. Os cientistas dizem que usamos 1/10 do nosso cérebro. Já escutou isso? E se entregarmos esse 10º para Deus? Ele vai abençoar o resto. Olhe para o seu vizinho e diga: ele está falando de você. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar.
Se você não entende isso e você dizima sem a revelação, consiga a mensagem da semana passada que vai ser bênção para você. Hoje quero analisar mais sobre Melquisedeque. Algo interessante, leamos Hebreus 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, por favor, não vamos nos distrair e dizer, bem, pastor, eu não creio que ele era o Cristo pré-encarnado, eu creio que ele era um homem verdadeiro. Eu concordo que ele pode ter sido um homem comum, mas o mais importante é quem ele tipifica, e é Cristo. Amém? Talvez você creia que ele é o Cristo pré-encarnado. Não vamos nos distrair com essas coisas, ok? Vamos focalizar na verdade. Ele é Cristo. Ele é um tipo de Cristo, pelo menos, ok? Glória a Deus. Vamos ler. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, o antigo nome de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Esse é o ensino do dízimo no Novo Testamento. Alguns dizem que o Novo Testamento não fala de dízimo. Consiga a mensagem da semana passada. Veja, o Espírito Santo diz isso, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. Sempre que o Espírito Santo interpreta nomes têm significados, mas quando o Espírito Santo interpreta nomes para nós, ele está dizendo para nós, preste atenção nisso. O nome Melquisedeque significa, Melqui é o nome Melec, rei. Zedeque é justiça, rei de justiça. Primeiramente, ele é rei de justiça. Lembre que Melec é rei. Existe um homem chamado Malco. Ele era servo do sumo sacerdote durante o tempo de Jesus. E quando os soldados vieram prender o Senhor Jesus, Pedro pegou a sua espada. Eu acho que ele queria cortar o pescoço, mas Malco se desviou e a espada de Pedro cortou sua orelha. Malco é o nome que no grego corresponde a Melec. Seu nome significa reino. Malco significa reino. Se pensarmos, o reino perdeu a audição no momento que Cristo foi preso. E desde então, Israel não pode escutar o Evangelho. Ficaram igualmente cegos, mas um dia serão restaurados porque Jesus curou a orelha de Malco. Posso ter um amém? Os ouvidos do reino. Assim, a coisa mais importante aqui é que o Espírito Santo traduz para nós o nome Melquisedeque, rei de justiça, como se diz Michael Jackson, rei do pop. Concorde você ou não, ele é o rei do pop. Bem, o que quer dizer rei do pop? É porque ele entendia sobre pop muito bem. Ele dançava muito bem. Amém? Ninguém se aproxima dele no que se refere à música pop. Por isso ele era o rei do pop. Elvis era o rei do rock and roll. No golfe, Tiger Woods é o rei do golfe. Seja o que for, essas pessoas atuavam muito bem naquela área específica e compartilhavam com outros. Por isso ele é o rei da justiça. Ele sabe tudo sobre justiça e ele é o único que é capaz de dar justiça. Posso ter um amém? Certo? A justiça precisava vir primeiro, ou então não havia necessidade da expressão e depois. E depois, afirma a Bíblia, também rei de Salém, que é rei de paz. Primeiro vem a justiça e depois a paz. A palavra Salém ou Shalem, se você olhar no hebraico, significa paz, e como o Novo Testamento está no grego, a palavra aqui é Eirene. De Eirene vem o nome que é dado às mulheres, Irene, que significa paz. A Irene é a palavra grega, mas o hebraico é Shalom. Shalom é paz. É mais do que paz. Shalom literalmente vem da mesma palavra que significa rei da plenitude, rei das coisas completas, rei da perfeição. Vocês me escutam? Assim, primeiro é a justiça, como resultado temos saúde, plenitude, paz. Isaías 32:17 diz, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Assim,
A justiça deve vir primeiro, é por isso que eu sou tão forte em afirmar que a justiça de Deus é uma dádiva. Jesus diz, buscai primeiro sua justiça. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus, e o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria. Buscai primeiro o seu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós usamos nossa fé para isso, usamos nossa fé para aquilo, e com o tempo a nossa fé é dissipada. Mas se você acordar e crer em Deus, que você é a justiça de Deus em Cristo, use sua fé para conquistar. E por que você precisa da sua fé para conquistar? Porque todos os dias os seus pensamentos vão dizer diferente, seus sentimentos vão dizer diferente, suas ações vão dizer que você não é justo. Por isso você tem que declarar que você é justiça pela fé. Busque essa justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não precisa usar sua fé para muitas áreas, use a sua fé para crer que você é justo. Posso ter um amém? E o resultado será Shalom. Amém? E Shalom, ele é o rei de Salém. Salém é muito interessante. E a palavra Shalem, que é grafada exatamente assim no hebraico, essa palavra significa completa paz, como eu disse, mas também pagamento e recompensa. Algum tempo atrás eu fui a Israel, meus pastores agora já entenderam a respeito do que eu vou dizer. Quando vamos a uma loja, por exemplo, sempre disputamos quem é que vai pagar. Nós temos um certo egoísmo entre nós. Tentamos ganhar um do outro em amor. É um tipo de egoísmo. Todos querem dar mais. Eu sei um pouquinho do hebraico. Eu me lembro certa vez quando fomos a uma loja de sapatos, uma loja na Galileia. O pastor Lawrence e os outros pastores estavam lá, estavam buscando sapatos que queriam. Eu fui ao caixa e disse para aquele senhor, Anime Shalem. Anime Shalem quer dizer eu vou pagar. Ok? Não eles. Note que está presente a palavra Shalem. Anime Shalem. Anime Shalem quer dizer eu vou pagar. Shalem é a palavra de onde vem Shalom. De onde vem rei de Salem. A mesma palavra. Plenitude e paz. Por que também quer dizer pagamento? Por quê? Porque sem o pagamento na cruz, sem aquele pagamento, nós não podíamos ter plenitude, não podíamos ter paz. Não seríamos completos. Amém? Por isso que, desde o início, Deus escondeu nessa palavra Shalom a palavra pagamento. É uma palavra poderosa. Em Israel hoje eles dizem em hebraico um ao outro Shalom. Eles sempre dizem uns aos outros o dia do sábado, Shabbat Shalom. Amém? As mulheres falam cantando e elas dizem umas às outras. Quando se encontram, elas dizem Shalom. Elas falam cantando. Os homens dizem Shalom. Você lembra que a mulher sunamita, quando seu filho morreu, ela foi procurar Eliseu, e Eliseu fez a ela uma pergunta. Você lembra como ele fez a pergunta, como está o menino? O que ela respondeu? Na nossa Bíblia diz que ela respondeu, ele está bem. Mas no hebraico ela disse só uma palavra, Shalom. E o menino ressuscitou. Amém? Hoje as pessoas usam como um clichê, mas é importante entendermos que Shalom quer dizer foi comprado e pago para você e sua família. Posso ter um amém? Essa é uma grande verdade que vemos em Hebreus 7 sobre Melquisedeque. Primeiro que ele é rei de justiça e depois é rei de paz. Vamos à história do encontro de Melquisedeque com Abraão, porque Deus quer que entendamos algumas verdades. Esta mensagem hoje, eu não digo isso frequentemente, mas essa mensagem hoje pode significar vida ou morte. Literalmente. Na sua vida e na vida dos seus amados. Vou repetir. Escute com cuidado. Essa mensagem pode significar vida ou morte. Na semana passada falamos do dízimo, certo? Conectado a Melquisedeque. Agora vamos ver algo que aconteceu durante o tempo em que Melquisedeque encontrou Abraão. A primeira aparição de Melquisedeque. O que ocorreu foi isso. Haviam 4 reis que
atacaram os reis de Sodoma e os reis de Gomorra e os reis de Canaã. Ocorre que quando invadiram Sodoma, você lembra que o sobrinho de Abraão, Ló, que era muito problemático, quando Abraão o trouxe consigo, ele foi capturado, foi sequestrado, juntamente com as mulheres e o povo daquela cidade foram levados. Quando foram levados, Abraão, que naquela época era Abrão, ele estava em Hebrom, e a Bíblia diz, ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou, naquela época chamava irmão, era o seu sobrinho, armou os seus 318 criados e perseguiu até Dan, de Berseba até Dan. Ele estava em Hebrom. Ele foi para o norte. Pense a distância que ele percorreu. Ele subiu e cruzou Jerusalém, foi entre as montanhas de Gerazim e Ebal e subiu até Dan, no norte, e foi mais adiante. Próximo versículo. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Já estava na Síria. Raramente falamos dessa parte de Abraão, mas ele era um guerreiro. Imagine 4 reis de diferentes países invadem sua terra e os reis de Canaã foram levados cativos, eles foram derrotados. E ele tomou seus 318 servos e derrotou os 4 reis. Tem que ter sido Deus. Esse era o lado guerreiro de Abraão, mas foi Deus que lhe deu a vitória, e ele foi até Damasco. De Hebrom a Damasco, no norte, são 153 milhas. Lembre-se que eles tiveram que regressar. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Voltaram, estavam regressando para Hebrom, certo? E tinham que passar por Jerusalém. Porque descendo de Damasco, tinha que passar por Jerusalém, antes de alcançar Hebrom. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 17. E o rei de Sodoma, quem era o rei de Sodoma? O seu nome foi dado no capítulo, o seu nome era Bera. E Bera no hebraico quer dizer filho do mal. Filho do mal. E a propósito, quando ele estava sendo perseguido, juntamente com o rei de Gomorra, eles estavam na região do Mar Morto, e ambos caíram num poço de betume. Poço de betume. Lá tem muito, como areia movediça, mas cheios de betume. São escuros e fumegantes, e ambos caíram dentro. Quando ele saiu, alguém o resgatou. Sua primeira paragem provavelmente foi Jerusalém. Você imagina ele chegando todo coberto de piche, como uma gaivota coberta de óleo, na praia, com a aparência de um demônio que saiu do poço do inferno. E o seu nome, Bera, significa filho do mal. Ele era o rei de Sodoma, ou seja, ele era o rei de tudo que é mal. Ele era o mestre do mal e sabia como dar. E ele saiu ao encontro de Abraão, no vale de Savé, que é o vale do rei, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Falamos isso para mostrar a você algo, certo? A Bíblia diz que quando Abraão regressou, é claro que ele estava cansado, não esqueça que foi uma jornada de 153 milhas. Ainda teve o caminho de retorno, ele tinha muitas responsabilidades agora, porque tinha que cuidar das mulheres, das crianças e do povo que havia resgatado, além de Ló. Chegando a Jerusalém, a primeira pessoa que veio encontrá-lo foi o rei de Sodoma. Mas, ao mesmo tempo, rapidamente, Melquisedeque o interceptou. Veja bem, seus momentos mais escuros, seus maiores desafios acontecem depois de uma grande vitória. Muitas vezes, depois de uma grande vitória, nós nos sentimos, nós somos imunes, nós somos fortes, aleluia. O acampamento foi maravilhoso, estudamos a palavra de Deus, aleluia. Agora eu não caio, acaba caindo. Não vou mais brigar com a minha mulher.
Vocês brigam, ela joga você no chão. E você tem que bater pedindo arrego. E você não entende porque depois de uma grande vitória isso acontece. Certo? Eu estou falando com alguns de vocês. Isso é verdade. Depois de uma grande vitória você acha que você é forte. Depois da viagem a Israel você volta, você estuda a palavra, examina a palavra. Você está tão crente que até a natureza fala com você, os ventos, tudo fala com você. Não é verdade? E, mesmo assim, algo acontece e você cai. Por quê? Bem, o exemplo está aqui. O rei de Sodoma veio, o diabo sempre vem após sua grande vitória. Agora sabemos como acontece, portanto, tenha cuidado depois de uma grande vitória. Vou repetir. Depois de uma grande vitória, muitos deixam de orar. Pelo menos se ajoelhe e agradeça. Quando você receber uma grande vitória e ninguém estiver naquele quarto de hotel, se ajoelhe, ore ao Senhor e agradeça. E louve aquele que fez tudo por você. É para o seu bem, não para o bem de Deus que você deve fazer isso. Dê a Ele todo louvor e toda glória. Não pense que foi você. Lemos também sobre o Vale do Rei, o Vale de Savé. Savé quer dizer vale plano, um campo plano, certo? Uma planície, é isso que significa Savé, mas é o Vale do Rei. No Antigo Testamento é chamado Vale do Rei porque eu vou mostrar onde ele estava localizado, certo? Isso me fascinou. Estudando alguns anos atrás, eu descobri que, na verdade, esse vale está entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. O lugar onde Jesus agonizou, o Jardim do Getsemane. E esse vale é conhecido também como Vale de Sidrom ou de Jeosafá. O rei Jeosafá, esse é o Vale do Rei. Vocês me escutam? O Vale do Rei. Você se lembra de Absalão, o filho de Davi? Uma história muito triste. Se rebelou contra seu pai e morreu pendurado, suspenso entre os céus e a terra. É a pior das mortes, é como se o céu não quisesse recebê-lo e a terra também não o quisesse. De certa forma, a cruz era uma morte similar. A pior das mortes. Pendurado, suspenso entre os céus e a terra. E ele fez isso por nós, porque ele nos ama. Leiamos 2 Samuel 18:18. E Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei. Dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. O Pilar de Absalão. Se você for ao Vale de Sidrom, vai encontrar um monumento chamado o Pilar de Absalão, o Monumento de Absalão. Apesar de não ser, na verdade, aquele que ele erigiu, esse foi construído depois. Foi provavelmente construído no mesmo lugar onde ele construiu primeiro. Ou talvez tenha sido restaurado. Parte do original talvez tenha ficado do tempo de Absalão. As crianças passam por ali e as mães explicam as consequências da rebelião. Desobedecer os pais. E as crianças pegam pedras e apedrejam o monumento. Você pode ver um pouco nessa foto aqui. Esse é o Vale de Savé, o Vale de Sidrom. Vemos Jerusalém em cima. Dá para ver o monumento? Esse é o Pilar de Absalão. Foi, provavelmente, construído no mesmo lugar onde Absalão construiu o original. Ainda hoje é chamado o Pilar de Absalão. Em algum lugar aqui, Melquisedeque veio como sacerdote. Ele desceu para onde estávamos. O Vale de Sidrom. Para nos encontrar nos momentos mais baixos, porque depois de uma vitória, por alguma razão, muitos entram em depressão. Já experimentou isso? Você não entende. É uma guerra espiritual, certo? E Sidrom, o Vale de Sidrom, Sidrom no hebraico vem de Kadar, significa trevas. Um tempo de trevas. Minha mensagem hoje é o que fazer no tempo de trevas, quando você recebe o relatório ruim dos médicos. Recebe notícias de que suas finanças estão em problemas, ou seus negócios estão ruins. A resposta se encontra nessa história.
o que acontece quando você está no momento mais negro e o diabo vem contra você e está tentando você, desafiando você. Vamos falar desses momentos. Vamos mostrar mais algumas fotos desse vale, o Vale de Cedron. Certo? Agora estamos no Monte das Oliveiras, olhando para o Vale de Cedron. Você pode ver o pilar de Absalão? Dá para ver? Colocar um círculo para facilitar. À direita está o Getsemane. Isso é muito apropriado porque o Senhor derramou o seu sangue pela primeira vez no jardim de Getsemane, no Vale de Cedron. João 18:1 diz: tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde tinha um horto, ali derramou o seu sangue. É para esse lugar que Melquisedeque traz pão e vinho, nos nossos momentos mais escuros. Certo? Voltemos para Gênesis 14:18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Não esqueça da beleza desse nome. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. Ele trouxe pão e vinho. É como se Deus dissesse, nos seus momentos mais escuros, não esqueça da comunhão. Nos seus momentos mais escuros, seja financeiramente, você está passando por um tempo de turbulência financeira, seja o que for, não esqueça. Abraão respondeu com dízimo para Melquisedeque. Não para o sacerdócio levítico, que não existia, surgiu na lei. Algumas pessoas pensam que, para nós que vivemos na graça, o dízimo não é mais aplicável, não é mais necessário. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos a semente de Abraão. O dízimo é para declarar sua grandeza. A ceia é para declarar sua morte. Quando dizima, proclama que ele está vivo, Hebreus 7. Aqui, na verdade, recebem dízimo os homens que morrem, mas ali os recebe aquele de quem é testificado que vive. Assim, a comunhão fala da sua morte, proclamar a sua morte. O dízimo, declarar que ele vive. E as pessoas vão perceber coisas na sua vida. Jacó viu os carros, mas não tinha visto ainda o seu filho. Ele viu os carros. As pessoas vão ver as carruagens da sua vida e vão testificar que o seu José Celestial está vivo. Amém, irmãos? Eu estou me adiantando muito. Mas o que Melquisedeque trouxe nas suas mãos? Pão e vinho. Hoje, nós pensamos que é mais apropriado trazer aviões, jatos, armas poderosas. É isso que os homens se orgulham de ter, certo? Em termos de poder militar. É assim que um país tenta dominar o outro país, ou tenta intimidar um outro país. Mas esse sumo sacerdote trouxe a maior arma: pão e vinho. Abraão estava cansado, ele tinha vindo de uma batalha, agora ele é revigorado com o pão e com o vinho. Não somente isso, essa é a primeira vez que Melquisedeque aparece. Vamos ver quais foram as palavras da sua boca, versículo seguinte. E abençoou Abraão e disse: bendito. Primeira palavra, bendito. Não esqueça que o ministério de Jesus é abençoar. E você não pode participar da ceia sem perceber seu favor, sua bondade. A ceia é chamada de Eucaristia, porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo deu graças pelo pão e pelo vinho, a palavra dar graça é a palavra Eucaristia. No grego, eu é bom, caris é graça. Juntas significam dar graças. A definição do comentarista Thayer é pensar no favor de Deus. Quando receber a comunhão, tenha em mente que foram seus favores. Não participe legalisticamente. Não participe como se fosse mágica. Participe com inteligência espiritual. Participe com revelação. Quando dizimar, dizime entendendo os seus favores na sua vida. Foi Ele que lhe deu a vitória. Foi Ele que deu a prosperidade. Alguns anos atrás, um rapaz veio para esta igreja, ele conseguiu um emprego. Eu o conhecia há muitos anos, mas ele conseguiu um emprego na área de vendas. Em um curto período de tempo se tornou melhor vendedor, depois se tornou gerente. Num período bem curto, ele mudou sua personalidade, se tornou orgulhoso.
Um dia ele veio a mim, tentando me impressionar, ele veio e disse, Pastor Prince, o senhor prega sobre favor? Eu não estou muito seguro, pastor, estou um tanto quanto confuso. Eu estou confuso com as coisas que têm acontecido na minha vida, eu fui promovido outra vez, Pastor Prince. E eu não sei se é o favor de Deus ou se é porque trabalho duro. Então me diga, é o meu trabalho duro ou é o favor de Deus? Ele disse, eu estou confuso. Eu disse, eu vou parar sua confusão rapidamente. Eu disse, me dê sua mão. Ele disse, por quê? Vou orar por você. Eu vou orar para que no próximo mês, durante todo o mês, eu vou pedir que Deus retire todo o seu favor e sua intervenção e sua proteção para que você saiba no final do mês se era você ou se era Deus. O que você acha? Me dê sua mão, eu vou orar. Ele disse, não, pastor, eu só estava perguntando, só estava fazendo uma pergunta. E ele começou a dançar com Michael Jackson. Aleluia! Queria que você visse como ele se esquivou. Você quer que eu ore para você saber? Existem pessoas que trabalham duro, mais duro do que você, sem resultados. Lembre-se do Senhor, seu Deus. Porque Ele que dá a habilidade para adquirir riquezas, para que não diga, foi o meu poder. Lembre-se sempre do seu poder. A Bíblia diz, e abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ele é o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e abençoou Deus, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ficou bem claro, não foi Abraão. Abraão, com somente 318 soldados, enfrentou 4 reis. Um era o rei do Irã. Seu nome antigo era Elão. E como resposta, ele deu o dízimo de tudo, Maaser, em hebraico, Maaser, lembre disso. E o rei de Sodoma disse para Abraão, dá-me a minhas pessoas. Não é interessante? Quando você tem um encontro com o rei, você leva algo para o rei. Você traz flores ou traz um presente. Traz um relógio, traz algo. Essa é a norma quando se encontra reis. Reis não dão nada, você dá ao rei, você entende? Ele é o único rei que vem trazendo algo. E você recebendo. O dízimo é uma resposta. Amém? Se você pode suportar isso. Eu sei que muitas pessoas têm medo dessas palavras. Ele trouxe pão e vinho. Isso é saúde. Amém? Abraão respondeu com dízimo. Isso é riqueza. Riqueza e saúde não é o evangelho. Lê a sua Bíblia. O evangelho é o evangelho da graça e paz. Mas a saúde e a riqueza são resultados. Eu não estou afirmando que todos vão ser multimilionários, egoístas e materialistas. Isso é errado. Muitos ensinamentos hoje foram ao extremo. Se esquecem porque Deus abençoa. Ou tentam manipular para conseguir dinheiro. Certo? Não vou entrar nesse assunto. Já falei disso na semana passada. Vamos olhar para essa verdade sobre a ceia, que não é novidade para muitos, mas Deus vai mostrar nova revelação. A Bíblia diz que o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a minhas pessoas, dá-me almas, pode ficar com a riqueza, os bens pode tomar para ti, certo? O diabo não se importa que você seja rico, mas ele diz, dá-me as pessoas, me dá seus filhos, me dá sua família e pode ficar com as riquezas. Muitos venderam a alma por dinheiro. Entregaram a família e os filhos. Entregaram pessoas. O dinheiro deve ser usado para amar as pessoas. As pessoas não podem ser usadas. E o dinheiro amado. Assim, aqui, o rei de Sodoma diz, dá-me. Melquisedeque nunca usou essa linguagem. Melquisedeque trouxe, ele deu. Apesar de ser o rei. Mas esse rei de Sodoma diz, dá-me as pessoas. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quando você gasta tempo com Jesus, o diabo sempre chega tarde para tentá-lo. As mesmas palavras que Melquisedeque usou falando com Abraão, foram as mesmas palavras que ele usou falando com o diabo.
Não é interessante? Amém? Na sua presença aprendemos. Ele coloca as palavras na nossa boca para falarmos contra os nossos inimigos. Amém? Ele disse, levantei minha mão ao Senhor. Quando levantou a mão? Quando você participa da comunhão, você levanta a mão. Uma transação acontece. Quando você dizima, você levanta as mãos. Ao Deus Altíssimo, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, de uma correia a um sapato, não tomarei nada, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Deixe-me dizer, pastores e líderes, esse era o rei de Sodoma, certo? Que estava ali. Não deveria Abraão ter dito, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma. Ele não deveria ter dito, não vou receber por causa do seu estilo de vida. Não vou tomar nada seu por causa do seu estilo de vida. Ele não disse isso. Isso vai chocar alguns. Abraão sabia que seria rico. E ele não queria que o rei de Sodoma recebesse a glória. E dissesse, eu enriqueci Abraão. A propósito, enquanto isso acontecia, o que Melquisedeque falou para o rei de Sodoma? O inimigo estava lá. O que Jesus disse para o inimigo? Nada. Às vezes as pessoas pensam que devemos tratar todas as questões. Esse era o rei de Sodoma. Ele era o rei, irmão. Mas Jesus não disse para ele nada. Ignorou a questão, que era muito importante. Mas Jesus tratou como se não existisse. Estou abençoando, não me distraia. Quanto a nós, se estamos recebendo a bênção, não nos distraiamos. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, escutem, pastores e líderes, certo? Essa é uma palavra propícia para este momento, no mundo que vivemos. Muitos querem que você trate essa questão, aquela questão. Jesus não tratou essas questões. Ele as ignorou. Uma das formas mais fortes de resistir é ignorar. As mulheres sabem disso. Quando elas ignoram, você se sente, vem cá, fala comigo, diz alguma coisa. Quando elas ficam quietas, fica difícil. Verdade. Certo, irmãs? Do que o senhor está falando, pastor Prince? Algumas se recusam a responder. Isso é interessante. Abraão sabia que seria rico. A palavra é Asher. Nós vimos, momentos atrás, a palavra Maaser. O hebraico, como sabemos, se lê da direita para a esquerda. Asher quer dizer rico. Ain, Shin, em Reish. Maaser é só colocar o men na frente. A riqueza está no dízimo. Mas não estou pregando sobre o dízimo. É só para mostrar para você que a mesma palavra, Maaser, no mesmo capítulo, envolvendo Abraão e Melquisedeque, quando fala enriqueci, a riqueza está no dízimo. Voltando para Gênesis 14, nós temos a dádiva da ceia. Deixe-me dizer algo a respeito do pão e do vinho. A forma como fazemos o pão é que tomamos o trigo e debulhamos os feixes de trigo, certo? Depois adicionamos a água e o trigo é batido de novo. Você tem que bater, amassar. Eles usavam o punho naquela época. Foi isso que aconteceu com nosso Senhor Jesus. Quando foi preso, no Getsemane ele foi batido. Para nos dar pão, para nos nutrir, ele foi batido. Ele foi socado, ele foi amassado para que se tornasse o pão da vida. Como temos o vinho, da mesma maneira, o vinho é tirado da videira. Você tem que tirar as uvas e depois tem que pisar sobre elas. Você tem que amassá-las. Ele foi pisado, amassado, para que se tornasse vinho para nós. Para fazer o vinho, precisa o processo de fermentação. De onde vem o fermento? Ele não tem fermento. O fermento simboliza o mal. Mas para conseguir o vinho, o suco de uva precisa ser fermentado. O fermento veio de nós. Ele fez isso por nós. No momento que ele nos abraçou.
seu sangue puro se tornou vinho, porque lavou todo o nosso fermento. Assim, o pão e o vinho são amassados. É uma figura da cruz. Sem ela não teríamos nem o vinho, nem o pão. Vocês me escutam? Deixe-me dizer isso para você. Jesus, essa é uma verdade difícil para muitas pessoas entenderem. Depois de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, Jesus estava em Cafarnaum. Alguns de vocês já estiveram lá, estavam na sinagoga. Ele estava pregando na sinagoga de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele disse essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Eles tinham dito para ele: o nosso pai Moisés nos deu pão para comer. Maná do céu. Jesus disse para eles: os pais de vocês comeram pão e morreram. Eu sou o pão da vida. Então Jesus diz em João 6, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Note que aqui ele não fala do sangue, ele fala da carne, que eu darei pela vida. Vida aqui é Zoe, não é a vida eterna. Aqui não fala de vida eterna. Nesse texto ele falou de vida eterna em alguns momentos, mas nesse caso aqui ele não está falando de vida eterna, está falando da vida. A mesma palavra é usada na Septuaginta quando se refere a Adão, quando Deus soprou sobre Adão e Adão recebeu a vida, a Zoe, para poder viver. A palavra Zoe, se adicionar a ionós, se torna vida eterna. Mas sem a ionós, significa saúde, vida, plenitude. Toda parte em você que está enferma, doente, fraca, é porque a vida não está fluindo. Sempre que participa do corpo de Cristo, ele disse: o pão que eu vos dou é a minha carne, que eu darei pela vida, pela saúde do mundo. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verdadeiramente quer dizer, de fato. Quando você participar do pão e do vinho, não pense que vai acontecer uma transubstanciação, que vai se transformar literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Não, isso é simbólico. Vocês me escutam? Mas existe poder quando recebemos com revelação. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, disse o Senhor. Quando participa, as virtudes do corpo de Jesus são liberadas para você. Eu darei pela vida do mundo, disse Jesus. O que ele disse? Vejamos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículos antes ele disse: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. No grego, aqui, a palavra comer é diferente, estio. Essa palavra pode ser usada de forma genérica. Eu como de Cristo todo dia. Eu concordo com esse termo. Muitas pessoas pensam que tudo nesse capítulo fala de estio, que é comer, comer espiritualmente. Mas aqui Jesus muda a palavra da forma genérica, que pode ser usada espiritualmente, para uma palavra que significa mastigar, morder. E a palavra é trogô, aquele que come, trogô, a minha carne. Se observar bem, essa palavra significa moer, como se moe uma amêndoa. Isso não se refere ao espiritual. A aplicação não tem como ser espiritual. Nesse capítulo ele usa estio de uma forma genérica. Quem comer da minha carne tem vida eterna. Aqui ele usa estio, mas nesse texto específico aqui, a palavra é trogô e ele está falando da comunhão. O fato é que muitos evangélicos acham que esse texto não fala da comunhão. Fala de se alimentar espiritualmente de Cristo. Não, isso também é ensinado nessa passagem. Mas Jesus usa duas palavras para propósitos diferentes. Um fala de alimentar-se espiritualmente, quer receber Jesus Cristo. Temos vida eterna porque nos alimentamos dele, confiamos nele, amém? Por outro lado, quando ele fala quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, é um outro significado. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu já tinha observado que João, quando usa a expressão permanece em mim e eu nele, essa palavra permanece, se o ramo não permanecer em mim, não pode fazer nada. Você já leu isso? E nós perguntamos como é que podemos permanecer.
A palavra permanecer, menô, é a mesma palavra usada aqui. Permanece, menô. A mesma palavra. Isso nos diz que quando participamos da ceia, permanecemos nele. O tempo verbal aqui é o ativo, quer dizer, nós o manifestamos. Ele permanece em você de forma prática e você nele. De forma prática. Você me escuta? É uma manifestação. Aleluia. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem me mastiga, quem me moe, trogou, também viverá por mim. Isso coloca a ceia sob uma nova luz. Eu me lembro que anos atrás, em 2003, nós fomos a Israel. E naquela viagem tínhamos um grande número de irmãos da igreja. O que aconteceu foi isso. Fui com os líderes e pastores, pastor Lawrence, pastor Benjamin. Fomos na frente. E na viagem, durante a nossa jornada, recebemos um telefonema dizendo que o voo dos nossos irmãos havia aterrissado e havia uma emergência. Uma moça chamada Zuan, que na época era recém-casada, ela teve um desmaio. Espumava pela boca. Os médicos disseram que ela sofreu uma trombose grave. Já ouviu isso? É a formação de um coágulo de sangue. Os paramédicos haviam chegado e a verdade é que ela morreu. Seu coração parou. Eles a ressuscitaram. Depois fizeram exames de raio-x e concluíram que tinham muitos coágulos no ventrículo direito do seu coração e coágulos nos seus pulmões. E os doutores disseram que ela não ia sobreviver. Eles disseram que ela não sobreviveria. Além disso, tinha passado muito tempo sem oxigênio no cérebro. Foi isso que nos disseram. E eu estava numa distância muito grande de Tel Aviv. Estávamos no meio da nossa viagem. Assim, eu disse para os pastores que devíamos ir visitá-la. E fomos para lá e meu amigo israelita Samuel Smajá estava lá e ele conseguiu os elementos para celebrarmos a ceia, certo? Fomos para o hospital de Tel Aviv e quando chegamos lá, e em função da gravidade do seu caso, ela já estava inconsciente por 6 dias. Nós estávamos distantes quando isso aconteceu e eles oraram por ela. O marido dela e o grupo de oração orou por ela, mas não houve resultado, seu estado piorou e ele já estava em coma por 6 dias. Quando chegamos no hospital, no 4º ou no 5º dia, o senhor falou comigo. Não é necessária a presença do pastor Prince. Você não precisa de um pastor. Estávamos distantes e os grupos tinham líderes e eles sabiam orar. Às vezes eu temo que você pense que é no nome de Joseph Prince que as coisas acontecem. Não é. Olhe para mim, olhe para mim. Você está falando sério? Olhe para o pastor Lawrence, por favor. Mas é o nome de... Aqui na igreja nós temos grupos que são liderados por pastores, por diáconos, por outros líderes, por cuidadores, por crentes que sabem como orar em nome de Jesus. Assim, quando chegou no 5º dia, eu creio, eu concluí que não havia resultados, ela estava ficando pior. Eu senti o Senhor me dizer que deveria celebrar a ceia com ela. Assim, meu amigo Samuel trouxe os elementos da ceia e nós fomos lá. Alguns pastores, entre eles o pastor Lawrence. Nós entramos e o quadro era muito desencorajador. Ela estava inchada, muitos tubos saíam da sua face, nariz e boca. E o pastor Lawrence me disse que ele teve muita dificuldade de ver aquela cena. Ele fechou os olhos durante a oração. Todos nós tivemos comunhão. Celebramos a ceia ao redor dela e declaramos que pelo corpo ferido de Jesus, vida seria liberada a ela. Foi isso que fizemos, tivemos a ceia. Não expulsamos demônios, nada disso. Não estou dizendo que isso é errado, mas nós somente tivemos a celebração da ceia com ela.
E continuamos nossa viagem, porque ela já estava inconsciente há 6 dias. Nós ouvimos que no dia seguinte, no próximo dia, ela acordou. Então, eles fizeram exames e não encontraram nenhum traço de coágulos. Veja, isso está registrado no meu livro, O Poder da Santa Ceia. Hoje ela é uma mulher feliz, é mãe de 2 crianças. Você sabe o que ela fez depois disso? No próximo dia ela se levantou e a primeira coisa que ela disse é que queria continuar a viagem. Depois de ter alta do hospital, depois de fazer os exames, ela se uniu ao nosso grupo seguinte. O primeiro lugar que visitou foi o Jardim do Túmulo. Amém. Incrível, senhora. No ano seguinte, ela fez outra viagem a Israel. Certo? Eu gostaria que todos os casos fossem dramáticos, mas deixe-me dizer isso. Muitas vezes, quando participamos da ceia, participamos debaixo de uma pressão. Porque lemos Marcos 11:24. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso é bom, mas muitas vezes coloca pressão sobre as pessoas que creem não ter fé suficiente. Graças a Deus por esse texto, mas Deus tem outras formas de entregar. E uma das formas é esta. Alguém pode se submeter a uma operação cirúrgica e crer que Deus vai abençoar e tudo vai sair bem. Alguns participam da ceia e quando fazem isso, creem que estão melhorando, sendo curados. Essa é para mim uma das melhores formas para ser curado. O evangelista John G. Lake diz que essa é uma das melhores formas de receber a cura. Por alguma razão, ele diz que é melhor do que a cura instantânea. Muitas vezes, esse tipo de cura produz na pessoa caráter, ao passo que alguém que recebe cura instantânea pode voltar à sua vida mundana. Isso disse esse evangelista. Para mim, as curas que eu já experimentei não foram instantâneas. Você já me ouviu compartilhar que eu tinha uma doença de pele na minha costa já por muito tempo. Eu tinha manchas que pareciam um mapa mundial nas minhas costas. Isso é porque eu tenho uma visão mundial muito grande. Você entende? Não era algo muito bonito. Todas as vezes que exercitava ou jogava futebol, isso ficava muito pior. E eu olhava no espelho e via aquele mapa. Não sei se dava para ver Singapura, mas tinha alguns países lá. Quando ceava, eu orava por isso. E este é um exemplo que ilustra, no meu caso, eu não sei quando eu fui curado. Um dia, mudando de roupa, eu ouvi uma voz. Quando você muda de roupa, você não olha para as suas costas. Alguns de vocês olham. Oh, eu também sou bonito de costas. Certo? Sempre olhamos para frente, mas eu não sei quando aconteceu. Ouvi uma voz dizendo, olha para as suas costas. E eu olhei para as minhas costas e as manchas desapareceram. Eu tinha isso há muitos anos. Por anos. Todas as manchas sumiram. Não sei quando aconteceu. Eu pensei, será que são os suplementos que eu estou tomando? Depois eu parei e disse, não. Espera aí. Eu participei da ceia. A propósito, se você toma remédios, continue tomando seus remédios. Seus remédios funcionam melhor com a ceia. Muitas pessoas valorizam mais os remédios, valorizam mais a radiação, do que valorizam um pedacinho de pão e um cálice de vinho. E dizem, o que isso vai fazer? Não entendem que é Deus escolhendo as coisas fracas do mundo para confundir as fortes como o câncer. Essa é a forma de Deus agir. Especialmente porque lembram a Deus do seu Filho. Como ensinamos, o dízimo lembra a Deus do seu Filho. Cristo, as primícias. A ceia também lembra a Deus do seu Filho. Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Amém? Fazei isso em memória de mim. Vou compartilhar algo que recebi não muito tempo atrás. É o testemunho de Aaron Henrique, de Texas, Estados Unidos. Em meados de 2012, minha visão se tornou turva e em dias eu não podia mais enxergar imagens numa televisão de 52 polegadas, nem ler um texto no meu telefone. Um oftalmologista disse que eu tive deslocamento de retina e eu tinha que ter imediatos cuidados ou poderia ficar cego. Eu saí da cidade onde trabalhava durante o verão e voltei para a casa da minha mãe em Dallas. Os oftalmologistas disseram para minha mãe que eu não podia ser atendido porque não tinha seguro. Minha mãe apresentou ao Senhor e pediu que o Senhor abrisse portas.
Na manhã seguinte, uma clínica cuja consulta era difícil ligou dizendo que havia uma consulta disponível naquela semana. Me submeti a muitos testes no hospital e o senhor me abençoou e eu vi os melhores doutores. As retinas de ambos os olhos estavam deslocadas. E eu me tornei oficialmente cego aos 35 anos. Me disseram que eu nunca teria mais uma visão normal. O laudo dizia que os meus olhos tinham tudo fora do lugar. Nada estava onde deveria estar. Os médicos não conseguiam explicar por quê. Foi um tempo difícil, eu precisava ajuda para subir uma escada ou atravessar uma rua. Me sentia melhor num quarto escuro, mas isso me fazia depressivo. Eu sentia que queria morrer. Os médicos prescreveram muitos remédios, disseram que eu tinha que usar para o resto da vida e eu não podia mais dirigir ou trabalhar. Eu fiquei triste porque isso aconteceu. Apesar de minhas retinas estarem deslocadas, eu cria e orava pela cura. Ao ouvir a mensagem do pastor Prince, eu declarava que como Jesus é, assim sou eu no mundo. Sempre que ia para a consulta, eu sempre orava pedindo a Deus por um laudo positivo. Certa manhã, antes da minha consulta, minha mãe sugeriu que celebrássemos a ceia. Algo que havia aprendido na pregação do pastor Prince. Participamos com fé e agradecemos ao Senhor por um laudo positivo naquela manhã. Na clínica, fizemos os testes de rotina. E o médico declarou que minhas retinas não estavam mais deslocadas. Tudo nos meus olhos estava em ordem. O doutor sussurrou que era incrível e disse: você nunca diria que esse paciente teve deslocamento de retina. Ele disse nunca ter visto uma recuperação tão rápida e chamou outros doutores para confirmarem o que ele tinha visto. Todo esse processo durou 10 meses e naquela manhã eu recebi graça para os meus olhos. A minha visão foi completamente restaurada. Eu posso ver agora o texto no meu telefone e as imagens na TV. Já estou trabalhando e dirigindo. Não tomo remédios. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Recebemos esse testemunho alguns meses atrás e eu queria compartilhar esse testemunho com vocês. Deixe-me repetir, certo? Nem todos os casos são assim. Muitas vezes temos que perseverar participando da ceia. Faça isso como se fosse um remédio, 3 vezes por dia. Se o caso é grave, certo? O seu caso é difícil, seja o que for, participe da ceia. Se alguém disser que só pode participar da ceia com o pastor presente, não, isso é tradição. Você pode fazer. O Senhor disse, faça isso em memória de mim. Quando pensamos na comunhão e como o Senhor a enfatizou, os crentes primitivos partiam pão em casa. E a expressão partir o pão é muito interessante. Em Atos 20, nós encontramos que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. Você sabe quem era o pregador convidado naquela manhã? Era Paulo. A Bíblia não diz que eles se reuniram para ouvir Paulo. Em Atos 20 diz, no primeiro dia da semana, que era o domingo, tendo-nos reunido a fim de partir o pão. Eles se reuniram para partir o pão. Não diz que haviam se reunido para ouvir Paulo. E Paulo era o pregador convidado naquele culto. Se ler o versículo anterior, verá que Paulo se deteve 7 dias para ficar no domingo com eles. A Bíblia diz Paulo que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. E certo jovem por nome Eutico, eu já preguei sobre isso, com referência à tipologia, estudamos a verdade com respeito à igreja, que ela não está no 3º andar, no 3º céu. Espiritualmente estamos, Jesus nos levou para lá, glória a Deus, e Eutico representa a geração jovem. Essa geração vai trazer felicidade, porque o nome Eutico quer dizer feliz. Ele estava ouvindo a pregação de Paulo, mas dormiu na pregação. Não esqueça, a igreja hoje precisa da pregação de Paulo. Precisamos da revelação paulina. O que Cristo fez, quem está em Cristo, essa revelação tem sido negligenciada. A pregação de Paulo foi longa e ele dormiu, enquanto Paulo falava. Aqueles no 3º andar, certo? A Bíblia diz no versículo 9, vemos o seu nome Eutico, ele caiu do 3º andar abaixo. A Bíblia fala de 3 céus, Deus habita no 3º céu. A nossa comunhão é no 3º céu. Quando nos reunimos, estamos no 3º céu. Lembre-se disso. Fisicamente estamos no templo. Amém? Seu nome era Eutico, que quer dizer feliz. A igreja perdeu a felicidade. A felicidade está na geração jovem. Ele era jovem. E ele acabou morrendo. Para resumir,
exige uma revelação paulina para abraçar esta geração. Esta geração precisa ser abraçada. Paulo foi lá e abraçou a geração. Em função do tempo, não vamos falar. Eu tenho um sermão inteiro sobre este assunto, que ainda não compartilhei porque preguei somente para os líderes. Vejamos o verso 11. Então subiu e tendo partido o pão. A gente imagina que depois do acontecimento deste, Paulo diria, vamos encurtar o culto, vamos esquecer da ceia do Senhor. Não, mas não tem como negociar o partir do pão. Então subiu, depois do rapaz ressuscitar. Eles partiram o pão. E após terem comido, ainda falou-lhes largamente. Ele continuou falando. Perceba bem isso. Pregadores que pregam muito, ok? Necessitam ter o poder sobrenatural de Deus na vida deles e devem priorizar a comunhão. Apesar de já ser tarde, alguns líderes dizem, vamos tirar a comunhão do culto, é somente algo preliminar, algo extra. Não, a comunhão era a prioridade. Na igreja primitiva, eles ainda partiram o pão e levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. É claro que eu compartilhei mais, tudo tem um significado. Paulo diz, minha vida é um tipo. Tudo na vida de Paulo, até mesmo o barco onde estavam, Paulo disse, vocês deveriam ter me escutado e não teriam sofrido isso. O barco do cristianismo tem perdido porque não tem escutado os ensinamentos de Paulo. As cartas de Paulo. O evangelho da graça não está sendo enfatizado. Certo? Eu tenho muito para dizer, estou só na introdução, irmãos. Isso não é bom. Tem alguém dormindo? Eutico? Glória a Deus, glória a Deus. Deixe-me dizer que muitos milagres estão acontecendo, temos recebido muitos testemunhos, temos escolhido somente aqueles que são mais dramáticos. Mas os milagres que não são instantâneos são também muito importantes e são aqueles que muitos estão experimentando. Não se sinta desencorajado. Existe poder no seu corpo ferido. Alguns têm uma ideia, rapidamente, se você estudar o meu livro sobre a ceia e você escutar minhas pregações, vai entender que participar de forma indigna se refere à forma. Graças a Deus por algumas versões. Uma versão diz, aquele que come e bebe indignamente. Alguns dizem, se você não se sente digno, não participe. Aqui não fala da pessoa. Indignamente é um advérbio, certo? O que quer dizer aqui é aquele que participa de forma indigna. Leiamos a Bíblia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Pense comigo. Por que Paulo disse, eu recebi do Senhor a revelação da ceia? Paulo podia ter citado Mateus, Marcos, os apóstolos que estiveram com Jesus, porque nos seus evangelhos eles têm a narrativa, exceto João. Nos evangelhos sinóticos, eles falam da ceia, a ceia do Senhor. E ainda assim, Jesus viu que era importante revelar diretamente a Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Com que frequência devemos lembrar do Senhor? Pense nisso. Certo? Pastor, participar todos os dias vai se tornar um ritual. Não participe todos os dias, se torna um ritual para você. Mas honestamente, semana passada eu mostrei o meu filho. Eu nunca me canso de mostrá-lo. Alguns dizem, não, outra vez Justin. Mas eu amo ver o Justin. Eu vejo todos os dias, ou quase todos os dias. Exceto quando estou viajando em algum outro lugar. Eu gosto de assistir seus vídeos. Eu amo olhar para ele, porque ele é alguém que eu amo. Para você dizer, pode se tornar um ritual, eu fico pensando, para quem você está fazendo? Está participando pensando nele? Ou você está consciente do pecado? Lembre-se que o Senhor disse, e dando graças, deu-lhes dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sua consciência
quando toma do cálice, não deve ser confessar seus pecados, mergulhar para buscar no coração pecados. Não. Nesse momento, tem que estar consciente que seus pecados foram perdoados. Isso é participar dignamente. Voltemos a 1 Coríntios 11. Vejamos, verso 25. Está escrito, semelhantemente também depois de cear. Você conhece essa parte? Vamos para o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sempre que alguém matava uma oferta e oferecia ao Senhor no altar, a vitória era conquistada. Favor demonstrado no Antigo Testamento. Os filisteus se aproximavam. Israel clama ao profeta Samuel. Ele pega um cordeiro desmamado, sacrifica. Deus troveja dos céus e desbarata os filisteus. Proclamamos a morte do Senhor. Sempre que proclama a morte do Senhor. Amém? Seu inimigo que o está atacando naquele momento é derrotado. Sempre que você come, você anuncia. Porque o que come e bebe indignamente, de forma indigna, em outras palavras, quando você come e bebe, tenha certeza que você come e bebe sabendo que no seu corpo ele levou suas enfermidades. Isso é comer dignamente. Quando participa do cálice, tem que estar consciente de que ele levou seus pecados. Mas se participa consciente das suas enfermidades, isso não é comer dignamente. Se você participa consciente do pecado, procurando no coração pecados, confessando pecados, isso não é comer dignamente. Você se torna culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você me escuta? Tudo está no meu ensinamento, mas veja aqui, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Nós não queríamos, mas muitos estão fracos e doentes na igreja. Muitos estão doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Morrem antes do tempo. Por esse motivo, por não discernir o corpo do Senhor. A palavra discernir é diacrino, que quer dizer fazer a diferença. Distinguir entre o cálice e o pão. Não misturar os dois. Estou falando com outras pessoas, vocês sabem a diferença. Distingua bem, o corpo foi quebrado para a sua saúde, para a sua cura. Amém? O sangue foi vertido para a remissão dos seus pecados. Faça a diferença. Não discerniram sangue? Não, aqui diz que eles não discerniram o corpo. A igreja de Corinto, quando se reunia, esquecia o propósito da comunhão. Eles se embebedavam, comiam o pão. Perderam o propósito, bebiam, era como se estivessem num happy hour. Perderam o propósito. Por isso diz a Bíblia que eles não discerniam o corpo de Cristo e foram julgados com o mundo. Certo? Existe um julgamento para esse mundo e a Bíblia diz que quando você faz isso, você bebe o julgamento. E aqui se refere ao julgamento da doença. Não é algo agradável quando somos disciplinados por Deus, mas Deus nos corrige como corrigiu a igreja de Corinto, para que não sejamos condenados com o mundo. E o contexto aqui, quanto à condenação do mundo, não é ir para o inferno, aqui diz respeito às enfermidades, fraqueza e à morte prematura. Está dando para entender? Uma coisa a mais. As pessoas dizem, pastor, não discernir o corpo não se refere ao corpo de Cristo? Já ouviu isso antes? Você tem que se acertar com o corpo de Cristo, se consertar. Já ouviu isso? Vocês são abençoados, a maioria nunca ouviu, ok? Mas a minha pregação é para o mundo inteiro. Você precisa entender que muitos têm essa ideia. Uma senhora veio a mim e disse, pastor, o senhor não acha que o corpo aqui é o corpo de Cristo? Precisamos nos consertar com a igreja. Eu sou a favor de estarmos em bom relacionamento com a igreja, nos perdoando. Amém? Por isso pregamos o amor de Deus e a graça. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas o corpo de Cristo aqui se refere ao seu corpo literal. E o fato é que o versículo que faz com que as pessoas tenham essa ideia errada, um entendimento falso da comunhão, está no capítulo anterior. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Querido, se entender o que está dizendo, será abençoado. Todas as vezes que você pega o corpo de Cristo e pega o cálice, participa dos benefícios do corpo e do sangue.
A palavra comunhão significa compartilhador, participante. Verso 17. Esse é o versículo que traz muita confusão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Está vendo, pastor Prince? Nós somos parte de um só pão. Se nós partimos o pão, lembre-se, nós estamos quebrando o corpo de Cristo. Nós estamos, na verdade, discernindo o corpo. É isso que 1 Coríntios 11 se refere. Mas é isso que diz. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Participamos uns dos outros? Vou mostrar no grego. As traduções que nós conhecemos não são muito claras. A NVI é boa, a Almeida é boa, a Amplificada é boa. Vamos ver na Almeida corrigida. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Quem é esse pão? Jesus. Sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Não fala aqui de participarmos um dos outros, irmãos. Sim, somos o corpo de Cristo, mas no contexto da ceia, não participamos uns dos outros. Participamos do corpo de Cristo. Até o cálice é o cálice do seu sangue. Foi o seu corpo que levou nossas enfermidades, doenças e dores. Amém? Tem abençoado vocês? Vamos ler mais um testemunho que recebemos recentemente. Chegou recentemente em nossas mãos. Essa pessoa conta algo que aconteceu em agosto de 2014, envolvendo seu pai, Daphne, de Taiwan. Ela escreveu assim: em outubro de 2013, meu pai se submeteu a 4 grandes cirurgias em 6 semanas, na coluna, no coração, câncer na bexiga e operação de próstata. Com 85 anos, ele tinha 85 anos, só a graça de Deus para suportar aquelas 4 cirurgias. Tentando se recuperar mais rapidamente, ele tomou muitos remédios e teve que ser levado para o hospital. E ele ficou cada vez mais fraco. Em agosto de 2014, meu pai foi para a UTI devido a um excesso de remédios. Seus sinais vitais caíram para o 0. Não tinha pressão arterial, não respirava e não urinava. Ele foi reanimado e ligado às máquinas para que pudéssemos vê-lo pela última vez. Antes disso, eu havia começado a escutar as mensagens do pastor Prince ensinando a respeito da ceia. Também estudei história da igreja e teologia. E eu orei a Deus para que eu pudesse somente ter contato com o evangelho não adulterado. Eu examinei os ensinos do pastor Prince e ouvi seus sermões por muitos dias. Fiquei maravilhada com o evangelho da graça. Percebi uma grande diferença entre o que havia ouvido e a mensagem gloriosa da graça. Voltei da minha viagem dos Estados Unidos e decidi tomar a ceia com meu pai, apesar de ele estar inconsciente. Veja como ela fez. Porque ele não tinha funções renais, ele retinha os líquidos e por isso estava muito inchado. Eu li para ele o Salmo 91 e participei da ceia pegando um pedaço de algodão embebido em suco de uva e molhando os seus lábios. Passei farelos de pão nos seus lábios, significando que ele estava comendo o corpo de Cristo. Decidi participar da ceia todas as vezes que o visitava. Ela não podia visitá-lo todo o tempo. Sempre que podia, ela participava da ceia com ele. Jesus é fiel à sua aliança. Depois da primeira ceia, ele expeliu 500 miligramas de urina. As suas funções renais recobraram. Na segunda ceia, sua pressão arterial foi restaurada. Não precisava mais ser reanimado com injeções. Na primeira e na segunda visita, não a permitiam visitar com frequência, mas quando ela ia, ela levava a ceia. Na terceira ceia, já podia respirar sozinho. Seus sinais vitais foram estabilizados na quarta ceia. Foi um milagre que veio pouco a pouco. Eu amo isso. Os médicos disseram que meu pai ficaria em estado vegetativo por ter passado muito tempo em coma. Mas nós oramos para que sua mente, suas emoções e razão fossem restauradas. Na sexta ceia, ele abriu levemente os seus olhos. Na sétima comunhão, ele foi capaz de abrir completamente os seus olhos e mexer a cabeça. Na oitava ceia, ele acordou completamente. Então ele começou a sofrer de hemorragia interna. Isso foi um contra-ataque. Muitas vezes, quando começa a melhorar, o diabo contra-ataca. Assim como fez o rei de Sodoma.
depois de uma grande vitória. Poderia ter voltado ao estado de coma. Por causa da hemorragia, os médicos não puderam fazer uma endoscopia e descobrir a razão. Celebramos a ceia outra vez. Nunca se desencoraje. Não se renda e diga, eu acho que não vai funcionar. Participamos da ceia e ordenamos que a hemorragia parasse em nome de Jesus. Não tínhamos suficiente fé e não estávamos certos quando a hemorragia pararia. Surpreendentemente, na segunda manhã, a hemorragia estancou. Nós então tivemos a nossa 10ª ceia. Ouvimos o som dos seus intestinos. Logo que acabamos de orar. Agora não, irmãos. Não seja curado agora disso. Deixe para quando você chegar em casa. Todo o sangue pisado foi expelido. Na 10ª ceia, meu pai falou. Ceia após ceia, Deus demonstrou o seu poder e a sua cura através da comunhão. Você sabia que essa senhora e outras pessoas eram, na verdade, contra a mensagem da graça? Porque alguns vieram à nossa igreja e compartilharam um testemunho. Eram contra a graça e contra mim porque haviam ouvido coisas e não queriam saber de mim. O pastor Benjamin foi a Taiwan este ano. Eles são encarregados da principal rede de televisão. Não é uma rede cristã, é uma rede secular. Eles têm novelas, filmes. Nós negociamos para ter um espaço e eles negaram porque eles tinham ouvido coisas ruins a respeito de nós. O pastor Benjamin deixou lá os meus CDs. Logo depois aconteceu um tufão lá e aquela senhora me disse que ela não tinha para onde ir. Por isso, toda a equipe se reuniu para ouvir as minhas pregações. E eles disseram que a vida deles nunca mais foi a mesma depois disso. Meu pai ainda estava na UTI quando eu e minha irmã participamos da ceia e pedimos ao Senhor que desse ao meu pai bons dias sem enfermidade. 3 dias depois, sua saúde melhorou substancialmente. Ele pôde se sentar numa cadeira de rodas e tomar ar fresco fora do hospital. Ele teve alta depois de 50 dias no hospital. Acabamos de celebrar seus 86 anos no seu restaurante favorito. Até o médico do meu pai admitiu que sua recuperação foi um milagre. Glória ao nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor é tão bom, nós lhe damos louvor. Bendito seja o seu nome, Jesus. Obrigado, Pai, pela dádiva do seu Filho. Glória a Deus, cabeças baixas, olhos fechados. Amigo, antes de sair, o grande Melquisedeque, nosso Senhor Jesus, tem suas mãos estendidas na sua direção. Porque assim como caiu o maná todos os dias, existem bênçãos semanais. Por essa razão, a igreja se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana. Eu vou orar por todos vocês, concluindo esse culto, para que as bênçãos e a divina proteção, que sem elas não podemos viver, proteção divina, proteção sobrenatural, nos dias em que vivemos. Agora, amigo, onde você estiver, essas são as boas novas. Deus poderia ter desistido da criação e criado uma nova espécie de homens, se Ele quisesse, mas Deus não quis. Apesar de sermos barro quebrado, destruído, machucado, Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho para um propósito: morrer por nossos pecados. E aprendemos hoje que não somente isso, mas Ele levou as nossas enfermidades. Quando Cristo levou os nossos pecados em seu corpo na cruz, o que Ele fez satisfez Deus plenamente, que nunca mais Deus vai questionar o pecado do crente. O que Ele fez na cruz satisfez plenamente, que Deus faz justos todos os que creem
no seu filho. Amigo, foi isso que o sangue de Jesus fez. Não foi um sangue qualquer que foi derramado. O sangue dos milhões de touros, cabras e ovelhas não podem se comparar com uma gota do sangue do Filho de Deus. E porque seu sangue foi derramado, a justiça de Deus foi satisfeita. As exigências de sua santidade foram cumpridas. Deus não pode e não irá condenar ninguém que crê em Jesus. Mas ao invés disso, Deus dá a essa pessoa justiça. Deus a concede uma posição perfeita com ele. Isso mostra que o sangue de Jesus satisfez a Deus em nosso favor. Você pode dizer hoje, pastor, ore por mim. Eu quero colocar minha confiança em Cristo. Eu quero receber o perdão de todos os meus pecados. Eu quero saber que Deus é meu Pai. Eu sou seu filho. Eu quero conhecer sua paz, que vem depois que Deus me faz justo. Ore por mim, pastor. Se esse é você, onde você estiver assistindo esse programa, faça essa oração do seu coração, repita depois de mim. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por causa do seu amor, o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor enviou seu Filho para morrer na cruz por meus pecados. E porque seu sangue foi derramado, fui feito justo através do sangue. O Senhor o ressuscitou dos mortos, como uma proclamação de que o que ele fez satisfez seu coração em meu favor. Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé. Glória a Deus, amigo. Se você fez essa oração, você é agora uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo no seu interior. Muitos serão também renovados no exterior. Continue vindo e ouvindo a palavra de Deus. Não é a religião, é a palavra do Pai que ama você. Isso é oposto ao curso natural. Amém? Por isso precisamos aprender. Graça não é natural, a lei é natural. Amigo, levante as suas mãos nesse lugar, nessa próxima semana. Veja o Senhor Jesus com as suas mãos estendidas para abençoá-lo. Eu estou o representando, mas é Ele que abençoa. O Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Deus abençoe o seu entrar e abençoe o seu sair. Abençoe os seus filhos, o fruto do seu corpo. Abençoe a sua saúde. O Senhor o abençoe grandemente. O Senhor guarde e preserve, protegendo seus filhos de perigos, de males, durante essa semana, de toda enfermidade e doença, dos poderes das trevas e do homem mau. O Senhor proteja você do vírus da ebola. Só Ele pode fazer isso. O Senhor guarde você de todo mal. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável para com você. Que você encontre o favor de Deus durante essa semana, onde quer que vá. Que o Senhor levante a sua face sobre você e os seus amados e conceda a você e a sua família sua maravilhosa Shalom, paz. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Eu amo vocês. Até a próxima. Obrigado.